Amigos, estamos aqui na nossa quarta parte da aula da tarde. Já estão aplicadas 2 pelo CEPEP. Aqui nós temos a turma Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 do Paracuru, além de outros colegas que vêm recuperar a disciplina. Tratamos da administração científica, da administração clássica e da administração humanizada. E dentro da administração humanizada, nós temos a hierarquia das necessidades de Maslow, ou de Abraham Maslow, psicólogo, que traz a ciência do comportamento para a administração. E aí falamos das necessidades de fisiologia, né, fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima ou status, e necessidades de realizações pessoais. Para que o ser humano se sinta completo, seria importante que você pudesse atender a todas essas necessidades e as empresas pudessem compreender essas necessidades humanas, que não são um capricho, não são uma frescura, se tratam das características que respeitam o aspecto fisiológico, biológico, social, psicológico e emocional das pessoas, certo? Então, cada vez mais as empresas, principalmente as empresas que procuram seguir, né, uma responsabilidade social para com o colaborador, olham para esses aspectos, e são aspectos, sim, importantes. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Então, vamos prosseguir. Nas empresas, principalmente nas empresas de maior porte, nós temos os chamados níveis administrativos. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Obviamente, cada empresa é diferente, cada empresa tem a sua estrutura, mas, no geral, eu tenho níveis que são relacionados com a tomada de decisão. Eu tenho níveis que são relacionados com a coordenação ou gerência, e eu tenho níveis que são relacionados à execução, a pôr a mão na massa, a fazer as coisas acontecerem de fato. E esses níveis, normalmente, se subdividem em 3. O estratégico, que tem muito a ver com a direção da empresa, os diretores, envolve a organização como um todo, a empresa como um todo, traça diretrizes, missão, valores, visão, faz um diagnóstico dos fatores ambientais externos e internos, tem um foco no longo prazo, tem objetivos globais, ou seja, objetivos gerais, e tem uma orientação ampla e abrangente. O nível estratégico, ele fala exatamente disso, estratégia. E o que é estratégia? Alguém aqui sabe? Ou você poderia me dar um exemplo de uma estratégia? O que é estratégia? As empresas têm estratégias, os profissionais bem-sucedidos têm estratégia. Para quem assistiu o antigo filme Tropa de Elite, né, o Capitão Nascimento, ele fala sobre isso, né? Estratégia, mas ele não define, ele só cita o nome várias vezes, em vários idiomas, mas ele não diz o que é. Professor. Oi, Janilson. Estratégia seria um método eficaz de executar alguma coisa ou algo, conquistar ou realizar algo. Você montar toda aquela preparação para você ter uma eficaz, né, conquista ou execução de algo. Olha aí, o Janilson se aproximando do conceito. Não está totalmente correto, mas você se aproximou bem, né? A estratégia não tem a ver com a execução.
ela tem a ver com planejamento. Tem vários colegas levantando a mão, vou deixar o Kelp falar, depois fala o Alisson, depois os demais. Diga, Kelp. Estratégia é você planejar alguma ideia e aplicar em algum fator que possa melhorar ou diminuir o gasto de tempo ou velocidade. Você aplicar uma ideia, você planejar como você vai fazer uma caneca, você vai diminuir o tempo e a produção para aquilo. Gostei, Kel. Muito bem. Kelp Gabriel. A estratégia tem a ver com preparar, tem a ver com planejar, tem a ver com programar algo que vai te dar mais resultado, mais performance, mais desempenho, que vai te aproximar do alcance dos teus objetivos. Você pode alcançar os seus objetivos com uma boa estratégia, mas você pode demorar muito a alcançar os objetivos com uma estratégia ruim. Ou até nem alcançar, porque a estratégia é péssima. Diga, Alisson, pode falar. É que eu ia falar sobre estratégia, né, professor? Estratégia a gente pode usar na execução de um serviço para melhor fazer ele. Vou montar aqui uma estratégia para montar um equipamento que me dê condições de serviço boa para a equipe e que eu possa executar esse serviço num período tempo para todos nós, que a gente faça de uma forma de não, usar a força bruta. Aí eu uso uma estratégia para montar esse equipamento de uma forma que eu ganhe tempo e, entre aspas, trabalhe pouco. Gostei, eu vejo de estratégia. Alcântara, né? Alisson Alcântara, gostei. Contribuindo aí para os entendimentos da estratégia. Falou o Genilson, falou o Kelp, falou o Alisson. Tinha um outro colega querendo falar, é o Moto G4, que eu não sei o nome, porque só aparece aqui Moto G4. Identifique-se e pode falar, se quiser. Professor. Sou o Pedro, da Mecânica 2 Paracuru. Pedro. Olá, Pedro. Pode falar. Tá ouvindo, Pedro? Estratégia para mim seria você procurar a melhor forma de poder estar executando qualquer tipo de serviço com segurança e saúde, e você tá ciente do que está fazendo. Gostei. Gostei mesmo. Sabe que às vezes você, com poucos recursos, com pouco dinheiro, com pouca coisa, mas com uma excelente estratégia, você pode ter a vitória e você pode até fazer algo melhor do que alguém rico, poderoso. É por isso que algumas empresas, às vezes pequenas, mas elas conseguem resultados maiores do que grandes empresas, porque elas têm uma melhor estratégia, não é? Tem um livro aqui que eu queria até indicar para vocês, mas que ele é muito perigoso, porque alguns gostam de ler sem filtrar, e aí quando você lê um livro assim sem filtrar, você pode aplicar na vida real de maneira direta, né? Mas eu vou citar e fazendo aqui a orientação, certo? Um livro muito importante para os estudos da gestão, da administração, mas que você precisa ter cuidado, é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. A Arte da Guerra é um livro recomendado na Faculdade de Administração, inclusive. Mas você tem que ter cuidado para não aplicar aquilo ao pé da letra. Daqui a pouco eu dou a palavra ao Gelson. Porque o que está escrito ali foi escrito há 2.500 anos atrás, num contexto totalmente selvagem, né? Então, você tem que ter cuidado para não aplicar aquilo de maneira direta, mas você pode aplicar de maneira adaptada. E na Arte da Guerra se fala muito de estratégia. E tem uma passagem que me chama muito a atenção. Um determinado general chinês, muito conhecido, muito famoso, por ser um exímio, um grande estrategista, ele passou por maus bocados, porque ele tinha muitos inimigos. Naquela época, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, a China não era um país unificado. A China eram vários reinos diferentes.
cada reino brigava com o outro. E esse general de um dos reinos, ele era muito famoso, mas ele ficou numa situação complicada, porque ele estava passando por uma região onde ele não levava consigo o seu exército, levava apenas a sua guarda pessoal. A guarda pessoal dele tinha uns 100 homens, aproximadamente. Só que naquela época as batalhas eram ferozes, tinham exércitos numerosos, com milhares de homens, né? 5.000 homens, 10.000 homens, 15.000 homens. Mas ele estava levando só 100 homens com ele. Só os seus guarda-costas. E aí ele passou por uma região inimiga, mas ele não esperava que ali ele fosse encontrar o combate. Só que, infelizmente, o exército do reino inimigo estava no encalço dele. E eram milhares de soldados. E ele pensou assim com ele, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Porque com 100 homens eu não vou conseguir dar conta desses milhares de inimigos. Então ele se utilizou de estratégia. Ele foi até uma cidadela, onde havia ali uma espécie de fortificação, e ele não teria condições de combater o exército inimigo, mas ele usou a inteligência. Ele ocupou aquele lugar, ele ordenou que os seus homens ficassem escondidos, e em vez de fechar os portões, ele mandou os portões ficarem abertos, escancarados. Aí ele foi para uma região dessa fortaleza, uma região mais alta, mais elevada, uma espécie de torre. E ali ele começou a cantar um cântico de derrota, como se ele estivesse se humilhando, como se ele tivesse já perdido a batalha. Só que tudo isso fazia parte da estratégia dele. Ele ordenou que nenhum soldado dele aparecesse, ficassem todos escondidos. E ele ordenou que ninguém fechasse o portão, ele queria o portão aberto. Quando o exército inimigo chegou, e eram milhares de soldados inimigos, o comandante inimigo olhou, ficou desconfiado, não viu ninguém, mas percebeu que o portão estava aberto. Não viu ninguém, mas percebeu que tinha gente escondida ali, ele teve essa sensação. E ele viu apenas o general famoso lá em cima na torre cantando músicas de derrota, né? Como se estivesse quase se rendendo. Aí o comandante inimigo, muito bem armado, raciocinou assim, rapaz, esse cara tá com armadilha para mim. Ele está se fingindo que está fraco, mas ele quer me encurralar e ser uma cilada. E aí o livro conta que o comandante inimigo ordenou a retirada do exército completo e foi embora. Não atacou. Resumo da ópera. O general famoso, o general chinês, ele usou de estratégia. Ele criou uma situação tal que o inimigo dele achava que ele estava com um ardil, com uma armadilha. Ele não tinha nada, ele ia perder. Mas ele acabou induzindo o comandante inimigo a recuar. Isso é estratégia. Estratégia é uma ideia, um planejamento, algo que pode ser feito, inclusive, por pessoas mais fracas, menos poderosas, com menos dinheiro, com menos capital, nesse caso, com menos soldados, e ainda assim ter uma situação de vitória ou uma situação em que você escapa da morte ou escapa da derrota. Tinha alguns colegas querendo falar. Gelson, pode falar, Gelson. Boa tarde, professor. Boa Não, tarde. era realmente que eu ia falar. O senhor já resumiu na questão de... Queria citar um exemplo na questão de guerras, né? Que às vezes a gente assiste documentários, filmes, e a estratégia ela é muito importante, né? Realmente ela é muito importante. Dependendo de números, mas quando a estratégia é mais bolada, né? Às vezes a gente vê aqueles documentários
várias ocasiões que eles ganham lutas com o menor número de soldados, né? Simplesmente pela estratégia, né? O planejamento. E eu acho que na nossa vida de dia a dia de hoje não é diferente, né? Tipo, um exemplo é o que a gente está fazendo hoje, a gente está se planejando, né? Com esse curso que a gente está fazendo. Isso é uma estratégia também para nossas vidas, para que futuramente a gente esteja preparado para um cargo, uma vaga em uma empresa, né? Isso é muito importante para nossas vidas, a estratégia, né? O planejamento, né? Excelente, Gelson. Obrigado pela sua colaboração e contribuição. Antes de encerrar, nós ainda temos mais outro bloco. O Wagner fala do filme Troia. Tem muitos pontos de estratégia. Troia é algo bem interessante de ser falado, porque Troia era uma fortaleza, uma cidade imbatível. Troia era mais poderosa do que Esparta, mais poderosa do que Atenas, mais poderosa do que Nicéias, mais poderosa do que Tebas, mais poderosa do que qualquer cidade grega. Troia não era na Grécia, era em outra região, mas os gregos atacaram Troia. Inclusive, entre os gregos tinha um grande guerreiro, o maior guerreiro de todos os tempos, Aquiles, e nem Aquiles conseguia derrubar Troia. Ninguém. E foi necessário 10 anos de guerra e uma estratégia que foi desenvolvida por Ulisses, o chamado cavalo de Troia. Até hoje a gente usa essa expressão, cavalo de Troia. Como os gregos nunca conseguiram derrubar as muralhas de Troia, nunca conseguiram, viu? Então eles tiveram que criar uma estratégia baseada na cultura, na religiosidade, na superstição dos troianos. Os troianos, eles gostavam muito de Poseidon, que era o deus dos oceanos. E aí o cavalo que os gregos deram de presente para os troianos era uma homenagem a Poseidon. E os troianos acreditavam que deveriam receber aquele cavalo, senão Poseidon, deus deles, ia ficar com raiva. Então, eles acolheram o cavalo para dentro das muralhas da cidade, quando, na verdade, o cavalo de Troia era oco por dentro e tinha soldados gregos, poucos soldados. E esses soldados foi que, na calada da noite, saíram de dentro do cavalo de madeira, abriram os portões de Troia, permitindo que os gregos entrassem, assaltassem a cidade de Troia sem eles estarem preparados, o exército não estava esperando por isso, e foi aí que os gregos destruíram Troia e venceram a guerra de Troia. Mas entenda, Troia era inexpugnável, era uma das maiores fortalezas do mundo antigo, ninguém conseguia entrar, nem mesmo Aquiles, ninguém. Mas os gregos utilizaram de estratégia, e através da estratégia conseguiram entrar e conseguiram vencer a guerra, senão teriam perdido. Eu vou finalizar essa transmissão, daqui a 2 minutinhos a gente volta, na volta o Raimundo Nonato poderá falar. Até daqui a 2 minutos.